Olá, viva então, muito boa tarde, cá estamos para mais uma edição da Bancada Litoral, a edição a contar para esta segunda-feira, 15 de junho. Temos mais uma jornada pela frente relativamente ao campeonato da Primeira Liga, mas vamos começar pelo Varzim muito rapidamente. João Couto, olá, viva, boa tarde. Boa tarde. Há novidades quanto ao Varzim, esta manhã já ficamos a saber de algumas que trouxeste para o programa da manhã. O que é que podemos assim muito rapidamente dizer a quem nos está a ver agora? O que se sabe é que o Varzim acaba por contratar mais 3 jogadores, isto nos últimos tempos, naturalmente. Alguns deles já são conhecidos em termos públicos, como são os casos do lateral esquerdo, o Álvaro Milhazes, um jovem de 23 anos que fez a formação no Varzim e depois rumou outras paragens, como o Sousense, o Salgueiros, o Nogueirense, e na última época esteve no Sertanense. Um outro que veio do Canelas, dos dois que estavam a ser, de qual se falava, veio um, para já, que é o Manuel Pami, que é um jovem de 21 anos, cuja formação fez lá no Sporting, e o terceiro e último, um colombiano que esteve na época passada no Vianense, portanto no Campeonato de Portugal, o John Renteria, é um extremo de 18 anos, portanto um jovem promissor, e cujas informações que temos... Olha, pelo menos tem nome de campeão. O Renteria foi um grande jogador. Exato. E, portanto, pelas informações que temos, é que é um bom elemento, um bom reforço, porque, como sabes, com a saída do Leonardo Ruiz, portanto, o Varzim tem que se acautelar para aquela zona do terreno. Portanto, mas tudo muito parado para já, digamos que a partir de julho é que as coisas começarão a movimentar-se. E também a partir daquela Assembleia Geral marcada para 27 deste mês, um sábado às 5 da tarde no estádio. Portanto, aí poderá-se saber mais qualquer coisita relativamente à próxima época. O início, a programação, tudo isso. Penso que a direção do clube, nessa altura, vai informar diretamente os sócios, se bem que aqui e ali vai-se sabendo de mais qualquer coisa, mas é tudo, nesta altura, tudo a conta-gotas. São apenas conjecturas. É, claro. Muito bem, vamos então olhar para a Primeira Liga, até porque os clubes principais continuam a jogar mal, e tudo isto dizem devido à falta de público, falta aquele bruá da bancada, como costuma dizer o João Couto, que dá motivação aos jogadores. Aquilo parecem jogos estranhos, mas o facto é que estão pontos em discussão, João. De facto parece, em termos de qualidade pouca se tem visto, naturalmente, mas tudo isso já foi amplamente dito e visto por nós, que não se espera grandes jogos em termos de qualidade, mas espera-se muita luta nesta altura. Para que a paragem foi longa e, portanto, isto para se ganhar bem a forma leva tempo. Um ou outro jogo onde o espetáculo é melhor, mas isso, meu amigo, tem a ver com a situação que todos nós estamos a viver. Campeonato que vai na sua segunda jornada, segunda depois da retoma, naturalmente. Faltam 8 a começar hoje. Começa hoje a 27ª jornada, exatamente, das 34, com um Porto na frente, a ganhar vantagem sobre o opositor direto, neste caso o Benfica. Exatamente, já te fiz esta pergunta esta manhã, mas faço agora novamente ao início da tarde. 2 pontos de vantagem a 8 jornadas do fim. Não é nada. Não é nada com os jogos. Portanto, não há que descansar relativamente ao Porto. Não. Nem o Benfica tem que atirar a toalha ao chão. Não, e mesmo a nível de lugares europeus, a coisa está muito renhida, com um Sporting em terceiro, um Braga também em terceiro com os mesmos pontos. O Rio Ave também está à espreita, não é? O Rio Ave também está à espreita, apesar de ter 41, mas a seguir a Braga, a Sporting e a Braga, tens o Famalicão com 43, e portanto há aqui muita luta pelos lugares da Europa. Eu só queria fazer uma retificação relativamente àquilo que dissemos de manhã, e que tem a ver com as últimas 3 jornadas. Efetivamente, nós só tínhamos aqui o planeamento até à 33ª, porque a 34ª, como sabes, vai ser marcada mediante a situação do campeonato. Portanto, com os jogos do título a serem jogados num dia, os jogos para evitar as descidas no outro, os jogos para a Europa noutro, não é bem noutro. Sim, a outras horas. Mas tentam conciliar os clubes para terem os jogos à mesma hora, digamos assim. Exatamente, que é por causa das coisas. Das jogadas. Das jogadas. E, portanto, a retificação que eu queria fazer, quando eu falei de manhã nas 3 últimas jornadas... Estavas a falar nas 3 últimas antes da última. Mas faltava uma última. As 3 últimas antes da última. Antes da última, exato. E portanto, a retificação é esta.
quando dizemos que há muito campeonato pela frente, quer para um lado, quer para o outro, portanto, os 2 pontos não significa nada, apenas e só dá vantagem ao Porto. Aqui a última Mas jornada atenção, são 2 mais 1, porque em caso de igualdade o Porto fica por cima do Benfica. Mas repara, a última jornada é mesmo escaldante. A última jornada... A penúltima já era. Mas deixa-me só dizer-te, e agora sim, relativamente às 3 últimas jornadas, o Porto recebe o Sporting e recebe o Moreirense. 2 jogos seguidos em casa. E na última jornada vai a Braga. Aqui sim, vai a Braga. O Benfica, nas 3 últimas, recebe o Guimarães, vem à Vila das Aves e recebe o Sporting. Portanto, o campeonato termina com um Benfica Sporting. O que é um grande jogo numa jornada em que, se o Benfica recebe o Sporting, o Braga recebe o Porto. Quer dizer, já estás a ver... Não são favas contáveis. Que estes jogos terão que ser no mesmo dia e à mesma hora, caso a questão do título permaneça ainda até lá. Ou seja, estes 2 pontos não querem dizer nada nesta altura. Não quer dizer nada. Tu hoje podes ganhar, podes perder em qualquer campo. Temos visto nesta retoma das primeiras 2 jornadas clubes que perderam em casa e foram ganhar fora. E o contrário, portanto, isto não é de... Por exemplo, Santa Clara, que não joga em casa, joga em Lisboa, na cidade do futebol. E tem tido bons resultados. E bem ver os resultados que ele tem feito. Ganhou ao Braga 3-2, e, portanto, na última jornada foi empatar a Setúbal. Quer dizer, e dizes tu, mas o fator casa, neste caso, praticamente não conta. Praticamente não conta. Também sem público, naturalmente, mas o que é facto é que por vezes nem sempre o jogar em casa é sinónimo de vantagem. Não há vantagem. São 11 para 11 e pronto. E depois, mediante o melhor desempenho, a melhor performance, as melhores táticas e por aí fora, é que definem de facto os vencedores. Tem havido alguns resultados de surpresa, tem, sim senhora. Há aqui coisas que, enfim, nem nós pensávamos que efetivamente isto pudesse acontecer. Por exemplo, quando da retoma o Braga ainda não ganhou. Exatamente. Não é assim? O Braga perde com Santa Clara, ainda há um bocadinho falamos, e a seguir perde em casa com o Boa Vista. Mas foi de penalti, não interessa, perdeu. Mas perdeu. O penalti, as faltas fazem parte do jogo e, portanto, o que é facto é que o Braga ainda não ganhou nesta retoma. Entretanto, nesta retoma há coisas que estão a acontecer para bem também do futebol português, e uma delas é que depois da manhã pode ser anunciado exatamente a Final Four da Liga dos Campeões aqui em Portugal, nos estádios, creio eu, da Luz e Alvalade. O que é muito bom para o futebol português, não é? Se isso realmente vier a acontecer, e está à partida, será mesmo isso que vai acontecer. Há quem garanta já, Rui, mas eu... Até estar dito... Isto será no dia 17. Depois da manhã. Exatamente. Há quem já garanta que que será em Portugal tudo isto. Aliás, como se fala já para o final do ano, para novembro e um mês antes, creio eu, outubro e novembro, creio que está por aí, 2 grandes prémios de Fórmula 1 no Algarve, que também já se fala, que também poderá acontecer. Tudo isto é bom, mas tudo isto tem a ver também com a pandemia, mas relativamente à Champions League seria muito bom ter esta Final Four a jogar-se aqui em Portugal. Rui, tem a ver com a pandemia e depois tem a ver com outra coisa. Com a segurança que nós vamos ter por cá. Exatamente, era aí que eu queria chegar. E esperemos que as coisas até lá que não... Segundo um relatório de segurança mostrado na passada semana, nós somos o 3º país do mundo mais seguro. Exatamente. Isto quer dizer alguma coisa. Olha que trabalhamos bem, pelo menos. Claro, e o primeiro na Europa. Eu creio que é isso, o primeiro na Europa. Portanto, isto também define, na atual conjuntura, olhando para o mundo como é que ele está, quem nos pode efetivamente... somos um país onde é possível fazer algumas coisas em segurança, nós temos estruturas para isso e por aí fora. E depois temos uma outra coisa muito boa, não sei se sabes, é quando dos voos transatlânticos. Nós somos a porta de entrada da Europa. Certo? Exatamente. Nós somos a porta de entrada da Europa. Excluindo a África, naturalmente, mas a África é outra coisa, é outro continente. Mas para a Europa, nós fazemos muitas vezes a ponte para os outros continentes. Portanto, a porta de entrada, naturalmente, é Portugal. Em termos de segurança já falamos.
a localização também, O clima. o clima, Ajuda muito. enfim, a pandemia, temos que olhar à pandemia, como é que estão os níveis em Portugal, é possível, sim senhor, é possível, e faz-se lá, e não há problema, e nós temos também E vai ser muito bom para nós. excelentes relações com tudo isto. Quando eu falei da porta de entrada, lembro-me daquela cimeira nos Açores, daqui há uns anos, com aqueles líderes. Repara para onde é que eles foram discutir as questões depois teve a ver com a guerra do Iraque. Do Iraque, do Saddam, não sei o quê, mas foram todos para os Açores. Foram todos para os Açores, que podiam ter vindo aqui para a Costa da Caparica, ou aqui, Não foram para os Açores. ou aqui para uma das nossas praias, mas não, repara. Olha, uma triste reunião, até sim, uma triste reunião, mas histórica. História, não se pode. mas que se baseou em factos. Em factos depois reais e depois não se veio a confirmar muito bem a questão da guerra. Que eram mentira apenas para justificar a guerra. E morreram inocentes. Exatamente. Mas isso são outras histórias. São outras histórias. João, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar relativamente ao desporto, mas eu Não, creio que marcaríamos encontro para 2 a 8 dias. 2 a 8 dias. Cá estaremos então para mais uma edição da Bancada Litoral. Tenha acima de tudo uma boa semana, aproveite e, como diria o João, proteja-se, mantenha a distância social, use a máscara e vamos todos continuar a fazer este bom trabalho. João, até para a semana. Adeus, até para a semana.